De repente, me vi em um lugar misterioso. Eu olhei ao meu redor, mas não havia nada. Conforme o tempo passava, comecei a sentir a perturbadora sensação de estar sendo observado. De repente, um susto me fez desaparecer. Agora compreendo que, talvez, o fantasma fosse eu. Esse texto aí foi a inspiração para fazer essa animação. Era um trabalho de animação 2D final do primeiro semestre da faculdade e tinha que fazer uma animação assim de poucos segundos baseado nesse texto e usando o que a gente já aprendeu. Então o meu ficou assim. E também eu não consegui achar esse texto em nenhum lugar da internet, acho que o próprio professor que escreveu ele mesmo. Então, interessante se saber. E antes de fazer a animação em si, a gente tem que fazer umas thumbnails, que são esses quadros aqui, é mais pra ter uma ideia de como vai ficar a animação no final, dos movimentos e tal. Também tinha que escrever os fundamentos que a gente usou. Então aqui, por exemplo, squat and stretch. Basicamente é esse amassar ou esticar do personagem, que deixa um pouco mais dinâmico do que se ele só abrisse o olho, por exemplo. Tem aqui embaixo ação secundária, que no caso o personagem andando para trás é ação principal e a ação secundária são as mãos mexendo. E aqui nos últimos tem follow through, que meio que acontece o movimento e ele puxa alguma coisa a mais do personagem. Aqui, por exemplo, é o braço tá se mexendo e a mão tá indo junto. Deixar um pouco mais fluido esse movimento, eu acabei não usando essa cena. E aqui no último são os braços que são meio que jogados pra frente. Então o movimento veio do tronco, do corpo mesmo, e os braços que são onde acontece o follow through. E acho que é bem interessante pra entender a complexidade de uma animação, porque se isso aqui de 22 segundos, eu acho, sem cor, sombreamento, nada, sem nenhum roteiro escrito direito, então imagina quão difícil fazer uma produção profissional mesmo. Ainda mais se fosse só uma pessoa, né? Mas, enfim. Acho que é interessante, é interessante. É só isso que eu tinha pra mostrar e em té.